Em defesa apresentada à Câmara Federal, Deltan Dallagnol pede que a Casa Legislativa aguarde a análise de recurso junto ao Supremo Tribunal Federal antes de oficializar a cassação do seu mandato. Na peça encaminhada à Corregedoria do Legislativo, a defesa do parlamentar pede que a Câmara não acate a decisão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O político ressalta que houve invasão de competência legislativa do Congresso Nacional pelo Poder Judiciário. No documento, o deputado paranaense também solicita que a Câmara aguarde a análise de seu recurso junto ao Supremo Tribunal Federal antes de oficializar a cassação do mandato. Os ministros da Justiça Eleitoral decidiram por unanimidade cassar o registro de candidatura de Deltan Dallagnol do Podemos no julgamento que aconteceu no dia 16 de maio. Apesar dos pedidos feitos pelo político paranaense em sua defesa, a Corregedoria da Câmara tem competência apenas para dar andamento aos trâmites burocráticos da cassação e não analisa o mérito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda ontem à tarde, o deputado do Podemos recebeu uma intimação da PF para prestar depoimento na corporação. Consultado, Deltan informou que não faz ideia sobre o assunto, qual será questionado pela Polícia Federal. A intimação recebida não faz referência a nenhum processo que está em andamento. O mandato atende a uma determinação do delegado Roberto Santos Costa e o depoimento de Deltan, segundo o documento, vai ocorrer no âmbito de inquéritos nos tribunais superiores. Vamos lá, são dois os casos que Deltan pode falar lá na PF, né? O primeiro é o caso do Flávio Dino. Ele acusou Deltan de ser ali incoerente com ele. Naquele caso da visita ao Complexo da Maré, Deltan fez algumas falas e o Flávio Dino disse que ele faltou com a verdade. Enfim, eles brigaram lá sobre esse caso, né? E a outra questão é que o Benedito Gonçalves também tem procedimentos abertos contra ele ainda. Vamos ver o que ele vai falar lá na sexta-feira. Mas, veja, mais um parlamentar, né, intimado para falar pela PF sobre assuntos que nem ele sabe. Então é uma coisa meio obscura, absurdo. Qualquer processo criminal no mundo, né, ele vai dar depoimento em uma delegacia de polícia. Você tem que saber sobre o que você vai falar, no mínimo. Então são processos que parecem secretos, é absurdo. É que o Brasil está anestesiado. Quando você para pensar, mas como assim um deputado federal, ele ainda está no cargo, vai ser intimado para depor e não falam sobre o que ele vai dizer? Para você para pensar aí. Você, inclusive, que nem gosta do Deltan. Não é estranho, no mínimo? Então, é importante pontuar isso, né? E depois, sobre essas manobras jurídicas, ele está tentando se defender juridicamente, mas o que me chama a atenção nessa história não é essa questão burocrática. É a questão popular, porque um processo de afastamento de qualquer político, né, sendo um impeachment em um cargo executivo ou uma cassação de um cargo legislativo, enfim, ele tem que ter duas colunas: a coluna jurídica e a coluna popular. É inevitável. Às vezes uma coluna não existe, por isso que daí acontece a cassação ou o afastamento. Então, a questão jurídica, parece que o Deltan tá bem resolvido quanto a isso, né? Tanto contra quanto a favor a ele. Agora a questão popular tá meio estranha, porque veja, aí tinha ali, Pedroso, uma iniciativa de convocar manifestações, né, o pessoal ir para as ruas para falar sobre o assunto. E agora parece que há uma briga ali interna entre os grupos que compõem a direita. Um não foi convidado direito, agora não quer mais fazer, enfim. Então tá meio confusa essa questão do apoio popular também. E aí é isso, né? O judiciário já resolveu. Se não tiver alguma coisa para brecar, né, isso só pode vir das ruas, isso vai prosseguir conforme o programado. A questão jurídica, toda essa questão jurídica do Deltan, olha, é uma análise que quem vai dar conta é a própria Corregedoria da Câmara, os advogados do Deltan. O que a gente tem que entender é o ânimo político do que está acontecendo. Eu acompanhei parte do discurso do Deltan ontem no plenário da Câmara e a sensação é que boa parte dos deputados que ali estão rejeitam o Deltan Dallagnol, mas isso não tem a menor importância. O que tem importância é que, independente se concordam com a conduta dele, se gostam das pautas dele, se entendem que o que ele fala tem sentido ou não. O que é importante, inclusive, ele salientou no discurso, é o seguinte: você tem parte do voto popular sendo rechaçado por motivos ali duvidosos. Você ter um deputado que perde o mandato, né, que tem ali, você foi cassado ou não teve o registro da sua candidatura aceita porque você poderia ali na frente sofrer processo administrativo, pelo amor de Deus. E alguns parlamentares riam
do que estava acontecendo, como se isso fosse divertido. Vejam só, esse tipo de manobra a gente acompanhou antes de qualquer processo ditatorial. Nem você acompanha e olha ali adiante que esse mesmo parlamentar é chamado a prestar esclarecimentos na polícia sem saber o motivo, simplesmente constando ali cortes superiores. Isso tem cara e cheiro de regime antidemocrático. Pelo amor de Deus, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Você pode gostar ou não gostar do sujeito, mas entender que as instituições nesse momento funcionam a contento, que todos os direitos têm sido respeitados, isso não está acontecendo. Então, mais do que isso, daí você percebe, Mark, o chefe do executivo ali fazendo loas, elogios a um ditador latino-americano que parte dos seus capangas inclusive agrediram repórteres brasileiros, jornalistas, e a gente não faz a conexão. Pelo amor de Deus, tudo está conecto. Você tem que entender que você tem ali fragilidades no processo democrático. Agora o Mark chamou a atenção para um outro ponto fundamental, que é o seguinte: a política não está se resolvendo, os deputados ali não entendem a gravidade do que está acontecendo. E daí você tem ali a população, que pode dizer, entendemos que esse processo é arbitrário e temos que ter uma reação, e parte dessa população, muitas vezes é liderada por alguém. Só que os movimentos, muitas vezes, eles estão mais preocupados em saber quem que vai ter o caminhão de som, a faixa de quem, o banner de quem, o líder de quem que vai dar a entrevista, que vai puxar ali, e eles muitas vezes querem parecer abnegados, mas não são. Eles brigam justamente para saber quem vai ser o papagaio de pirata que vai aparecer ali do lado. A gente viu, inclusive, ontem ali na Câmara dos Deputados, a briga dos papagaios de pirata ao lado do Deltan. Então, não adianta a briga política dos movimentos se eles não conversarem com a população. Porque sem reação popular, o Mark alertou aqui, você não vai ter um breque para essa situação toda. Ele falava dos dois pés de qualquer processo ali jurídico de cassação. É isso. Se a população não se manifestar, brancas nuvens, a coisa vai continuar acontecendo. A gente pode esperar novas cassações, como a gente já viu lá do prefeito do Rio de Janeiro, tem o caso do Nicolas e mais parlamentares. Inclusive o Sérgio Moro estaria na alça de mira. Sobre o encontro de presidentes, eu vou falar mais daqui a pouco, mas já que o Pedroso trouxe aqui esse assunto, eu não sou daqueles que comemoram a agressão de jornalistas. Pelo contrário. Minha solidariedade à repórter Délis Ortiz, uma repórter histórica. Nós temos, inclusive, pensamentos diferentes, mas defendo que ela faça seu trabalho, né, da maneira que ela entender melhor. É uma repórter histórica. Minha solidariedade verdadeira ao que aconteceu lá. E pior do que isso, quem a agrediu foi um sem vergonha de um segurança do Maduro, um leão de chácara dele. Então é o seguinte... O Maduro não está acostumado com imprensa livre. E aí, Bia, quando viu os repórteres ali, o pessoal desceu o cacete. Agora, é importante para alguns jornalistas fazerem reflexões, tá? É isso que acontece. O Lula veio aqui, deu um abraço caloroso do Maduro quando ele merecia um par de algemas. Ele é um bandido fugitivo da polícia. Fugitivo da polícia. Vamos falar aqui. Por que os Estados Unidos procuram o Maduro? Porque ele é acusado de, enquanto ministro das Relações Exteriores da Venezuela, ter ajudado um cartel chamado de Solis, cartel dos sóis, que mandava cocaína para os Estados Unidos e com o dinheiro comprava armas para as Farc. Quem está dizendo isso não é o Mark Souza, é o Estado de Nova York que processa Maduro. Por isso oferece 15 milhões pela captura dele. Então, nós estamos falando desse homem que devia ser recebido com um par de algemas, mas não. Foi recebido com um abraço caloroso e com uma defesa enfática, dizendo que tem uma narrativa mentirosa sobre a Venezuela não ser democrática. Ainda bem que levou um pito, inclusive de presidentes esquerdistas como Gabriel Boric. Nem a esquerda o Lula engana mais. Olha o nível que nós estamos chegando nas relações internacionais desse país. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas a nossa solidariedade aqui, tem sido toda a redação do Grupo RIC, a repórter que foi agredida lá em Brasília. Lamentável, cenas lamentáveis, né, Bia? Exatamente, a gente já vê desde o início aqui do jornal muitas pessoas comentando sobre isso, né? O fato que ocorreu após a reunião dos presidentes nessa conferência sul-americana, em que os jornalistas tentaram se aproximar, portanto, de Nicolás Maduro, e nessa tentativa de fazer uma entrevista com o presidente da Venezuela, um dos seguranças teria dado um soco no peito da repórter. Inclusive, outros jornalistas também teriam sido agredidos. A informação é de que ela precisou ser atendida por médicos lá no Palácio do Planalto.
Planalto e que passa bem. A nossa maior solidariedade a qualquer tipo de situação que envolva violência e também, é claro, a censura. A liberdade de imprensa ela é muito importante. Nós estamos num território em que a gente tenta lutar por isso e esperamos que seja permanente esse tipo de divulgação e de direito. Não, ela passou mal, Bia. Ela foi atendida pela equipe do Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, se não me engano, Palácio do Planalto. E aí depois ainda... Itamaraty. Itamaraty, desculpe. Enfim, foi um local lá que estava reunido. E, enfim, ela recebeu atendimento médico, sim, depois foi liberada, mas passa bem. Inclusive, fechou a reportagem da TV Globo ontem à noite.